No livro de Atos, capítulo 4. Esta mensagem de hoje é a 9ª mensagem nesse livro, nessa série expositiva. Aos domingos à noite estamos trabalhando todo o livro de Atos. Não sei quando terminarei o livro de Atos, mas eu sei que enquanto Deus me der vida, enquanto aqui pastorear e até que Jesus não volte, aqui permaneceremos, né? E a minha esperança é que não fique somente em Atos, mas que possamos expor toda a palavra de Deus. Imagina que gostoso. Então vamos lá, meus amados. Hoje eu quero tratar com os irmãos acerca de um tema extremamente relevante. Você já tem no seu boletim o tema da mensagem de hoje, a generosidade cristã. Quero pensar justamente sobre isso. E eu peço por gentileza que todos que estão conversando parem de conversar, preste atenção na mensagem, ouça com atenção, para que nada venha lhe prejudicar quem está ao seu lado. Então, Atos capítulo 4, versículo 32 até o versículo 37, nós oraremos primeiramente, após a oração faremos a leitura e começaremos a exposição bíblica. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor já nos falou nessa noite. Obrigado porque já expressamos, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Obrigado, Pai, pelas músicas tão belas que foram entoadas. Obrigado, Pai, pelo momento missionário tão precioso que o Senhor usou o irmão Marcos para falar aos nossos corações. Assim como Ele tem compaixão pelos perdidos, que também tenhamos, ó Deus, que possamos verdadeiramente nos importar com os perdidos. Ó Pai, eu também rogo ao Senhor que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha falar agora profundamente ao coração da Tua igreja, daqueles que nos visitam, de modo que todos que aqui estão, indistintamente, ó Deus, possam ter a convicção de que ouviram a Tua palavra, compreenderam aquilo que Tu tens estabelecido e saiam e retornem para as suas casas desafiados, ó Deus amado, a se conformarem, a serem transformados conforme o Senhor designa, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, Atos capítulo 4, 32 a 37, preste bastante atenção, acompanhe na sua Bíblia. O Lucas diz assim para Teófilo: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como que tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Não temos dúvida de que esse texto trata sobre generosidade. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que a generosidade é uma das marcas daqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Entenda isso. Leve essa mensagem com você. A generosidade é uma das marcas daqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Você pode me perguntar, mas pastor, o que significa generosidade? Eu já usei essa palavra, já li em muitos lugares, mas sinceramente eu não sei o que significa. Generosidade, meus irmãos, conforme o dicionário informal, aqueles que a gente tem acesso pela internet, generosidade significa um comportamento que expressa bondade. Simples, né? Um comportamento que expressa bondade. Significa particularidade de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Generosidade, um ato generoso é aquele a qual se sacrifica em benefício de outrem. Um outro conceito para generosidade, e muito relacionado ao que já foi dito, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Então o que queremos nessa noite compreender por generosidade é que ser generoso é se sacrificar. Uma pessoa generosa, ela se sacrifica.
ela sacrifica o quê? Ela sacrifica os seus próprios interesses em benefício de outra pessoa. E queridos, considerar generosidade nos tempos que vivemos, onde a nossa cultura é extremamente egoísta, onde o consumismo determina as nossas ações, onde sempre buscamos realizar nossos desejos, nossas vontades, sempre buscamos a realização de nossos próprios interesses, certamente é um baita de um desafio. Não é algo normal na cultura. Então, eu pergunto aos irmãos, baseado nisso, quando você considera essa conceituação de generosidade sendo um sacrifício que você faz para abençoar, para ajudar outra pessoa, eu pergunto o seguinte: somos generosos até que ponto? Somos generosos até que medida? Muitas vezes nós temos uma visão errada de nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos no espelho, olhamos para a nossa face e nos consideramos: nossa, como eu sou uma pessoa generosa, como eu sou uma pessoa bondosa, como eu sou uma pessoa misericordiosa, como eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas. Mas até que medida eu estou disposto a ajudar? Até que medida eu estou disposto a abençoar alguém? Se generosidade é estabelecida pelo critério de não me sacrificar em prol do outro, se generosidade para mim é ajudar somente naquilo que me convém, somente naquilo que não me prejudicará ou não fará com que eu perca alguma coisa daquilo que eu quero, será que eu sou realmente generoso? Porque ajudar sem me causar nenhum custo, isso é generosidade? E muitas das vezes nós consideramos que sim. Então, o que eu quero que vocês entendam, baseado naquilo que a palavra de Deus diz, é que generosidade significa, ela implica em privar alguns sonhos pessoais. Uma pessoa generosa é aquela pessoa que está disposta a abrir mão de seus sonhos, abrir mão de seus desejos, abrir mão de algumas aquisições que ela ambiciona há muito tempo. Mas mediante a percepção de que o outro está sofrendo, a percepção de que o outro está necessitado, a percepção de que o outro precisa de ajuda, eu vou postergar, eu vou adiar a realização de meu desejo, de meus projetos, para abençoar aquela pessoa que está necessitada. Você já tinha parado para considerar a generosidade por esse viés? Desta forma? E quando pensamos nisso, meus irmãos, o texto aqui que estamos tratando, o texto de Atos capítulo 4, 32 a 37, ele vincula a generosidade a sacrifício, vincula a generosidade à disposição de abrir a carteira, a disposição de colocar a mão no dinheiro e dar a outra pessoa que está precisando, a realmente tirar daquilo que tenho para que o outro seja abençoado. Então, quando falamos de generosidade, estamos falando, o texto aqui é muito claro, não há como refutar, não há como dizer que não é esse assunto que está sendo tratado nesse texto. Esse texto está falando que aquela igreja, a igreja de Jerusalém, era uma igreja generosa. E por isso que eu disse no começo, e falo mais uma vez, a generosidade é uma das marcas daqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Não é a única, não é exclusiva, mas é uma das. Vamos olhar para o texto, vamos perceber então qual é o princípio da generosidade. Aí em Atos 4,32, Lucas ele diz a Teófilo que está impressionado com o crescimento da igreja que chegou em Roma, Lucas diz a Teófilo o seguinte: Teófilo, preste atenção como que é a igreja de Jerusalém. É isso que ele está dizendo. A igreja de Jerusalém tinha essa postura da multidão dos que creram, versículo 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O primeiro fato aqui nesse texto é o princípio da generosidade. Quando tratamos da generosidade cristã, nós temos que entender que há um princípio fundamental que permite a sua prática. Então o princípio ele não está restrito, o primeiro fato a ser identificado é que a generosidade na igreja está restrita a uma igreja pequena. O texto começa dizendo que da multidão dos que creram.
O que nós temos aqui não é uma igreja com poucos membros, não é uma igreja pequena, absolutamente não. Com isso, nós precisamos entender, meus irmãos, que existe um mito corrente que diz que somente uma igreja pequena, somente uma igreja com poucos membros, será uma igreja generosa, será uma igreja amorosa. Isto é verdade? O texto nos diz que a igreja de Jerusalém era uma multidão. Então, há um mito em considerar que somente igrejas pequenas serão igrejas generosas, somente igrejas pequenas serão igrejas amorosas. Isso não é verdade. Há muitas igrejas que são pequenas, que são compostas por poucas pessoas, e elas não são amorosas e nem são generosas. Há muitas igrejas pequenas que não querem crescer, porque alegam que se crescerem perderão o amor, perderão a comunhão, perderão a generosidade. Isso não é verdade. E o que precisamos compreender é que a generosidade de uma igreja e a comunhão, o amor entre os membros de uma igreja não está relacionada ao seu tamanho, não está restrita a ser pequena ou ser grande, mas o quanto que os membros dessa igreja, as pessoas que participam dessa comunidade de fé, são pessoas que verdadeiramente amam a Deus e uns aos outros. A generosidade, ela tem o seu princípio fundamental estabelecido no amor a Deus e no amor às pessoas. E aqui precisamos então dizer e ficar claro. Primeiro, tirarmos o mito. O mito de que a igreja pequena é amorosa e é generosa. E a fobia? Muitos têm medo de crescer. A fobia de que a igreja grande é insensível e é indiferente. É uma fobia. Pequenos não querem crescer porque alegam isso. Mas isso também não é verdade. Então, o texto, ele aqui fala de multidão. E a pergunta que eu lhes faço é: quantos eram essa multidão? Será que é possível mensurar isso? Termos uma ideia sobre quantas pessoas ali estavam? É possível. E, irmãos, eu falo tranquilidade, sem medo de errar, que são pelo menos 8.000 pessoas, essa multidão. Com que base eu digo isso? Olha para Atos 2:31. Nós estamos diante da realidade de que a igreja está crescendo em Jerusalém, o Evangelho de Deus está sendo pregado. E no dia do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Pedro assume, prega o Evangelho e há conversões. Atos 2:31, o que o Atos 2:31 diz a nós? Fala assim: quantas mil pessoas se converteram naquele dia? 2:31, não, está errado, 2:41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 41 e não 31. No primeiro dia, no dia do Pentecostes, 3.000 judeus se converteram ao Senhor Jesus. No versículo 47, olha agora no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não diz aqui números, mas diz que a cada dia Deus ia acrescentando. E agora Atos 4:4, olha aí, por favor. Depois que há a pregação do Evangelho por parte de Pedro e João, fala assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 3.000 mais 5.000 são quantos? 8.000. Então é perfeitamente plausível dizermos que aqui é uma igreja, é uma comunidade de pelo menos 8.000 convertidos ao Senhor Jesus. A igreja de Atos, ela é uma igreja generosa, de uma grande multidão de pessoas que ouviram o Evangelho, creram no Senhor Jesus. Então, meus queridos, a questão é que a generosidade numa igreja não está no número de membros que ela tem, mas no quanto que os membros desta igreja se submetem e buscam ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Eu serei generoso se eu sou convertido a Jesus. Eu serei generoso se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é cheia da presença de Deus em sua vida.
Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ele será uma pessoa sensível, será uma pessoa que está pronta a socorrer aqueles que estão diante de si. E com isso, então, nós olhamos que no versículo 32 de Atos 4, fala assim: da multidão dos que creram, 8.000 judeus convertidos a Jesus. É possível que houvesse também não judeus aqui, mas estamos em Jerusalém, na comunidade judaica. Então, olha só, como que eles eram? Um só coração e alma. Lucas é muito claro em mostrar isso para Teófilo. Eram um só coração e alma. Ele também diz o seguinte, no final do versículo 32: tudo, porém, lhes era comum. Isso nos mostra que o princípio da generosidade reside na ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creem em Jesus. E a generosidade cristã, irmãos, ela é o quê? Ela é fruto da ação do Espírito Santo. Compreendamos isso. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela será uma pessoa generosa. A generosidade cristã não é algo que é imposto, não é imposição. Eu não sou generoso porque eu sou obrigado a ser. Eu não ponho dinheiro na minha carteira e dou para uma pessoa necessitada porque eu sou obrigado a fazê-lo. Nós não fazemos por obrigação, nós não fazemos por manipulação, nós não fazemos por coerção, mas fazemos porque nos importamos, fazemos porque amamos, fazemos porque eu reconheço que Deus me abençoou, e a partir da bênção recebida de Deus, eu posso abençoar aquele que necessita. A generosidade cristã provém, portanto, de um coração convertido, que ama o irmão, que tem compaixão pelo irmão, que sofre a dor do irmão, que não é indiferente, mas que se compadece. E quando vê o irmão passando por uma situação de miséria, de penúria, ele rapidamente age. E aquilo que eu falei, generosidade significa o quê? Significa sacrifício próprio. Eu poderia, nesse mês, trocar de carro, mas porque o amor de Deus me constrange, ao invés de trocar de carro esse mês, vou esperar um pouco mais, eu vou dispor daquilo que eu tenho para abençoar, para ajudar. Eu poderia esse mês fazer uma aplicação tão desejada, mas porque eu amo, porque eu me importo, eu não o farei. Então, a generosidade cristã é ser um só coração e alma, é ter tudo em comum, é ser um, é o amor em ação. É muito fácil falarmos que amamos as pessoas, mas não vemos isso na prática. Então, o que nós temos aqui é Atos 4, 32 e 37, ele é um retrato do que significa ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus no tocante ao dinheiro. E, meus queridos, é podre, é nojento vermos na televisão esses programas em que pessoas usam da fé, mercadejam a fé, são falsos profetas e estão extorquindo pessoas para o seu próprio enriquecimento, um enriquecimento ilícito. Não é isso que estamos falando aqui. Não é disso que estamos dizendo como postura que devemos ter. O que precisamos entender então, que um crente cheio do Espírito Santo de Deus não é mesquinho, não é avarento. Obrigado, querido. Não é uma pessoa voltada para os seus próprios interesses. Ele não coloca o seu coração nos bens materiais que possui. Ele não coloca a sua alegria na riqueza que ele tem. Ele não coloca o seu contentamento em poder acumular riquezas. E olha para o irmão passando dificuldade e não faz nada para ajudar. Um crente que age assim não é cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente que age assim continuamente, precisa rever se verdadeiramente ama a Deus ou se ama o dinheiro que tem. Isso é muito sério. Jesus fala sobre isso. Ninguém poderia servir a duas riquezas. Você não pode servir a Deus e servir as riquezas, porque você vai desprezar um destes. E se você coloca qualquer outra coisa na tua vida, numa posição de ídolo do coração, de uma riqueza para a sua vida, certamente você negará a Deus. Então o princípio é esse.
O princípio nos mostra no versículo 32 que o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem um bolso aberto, ele é generoso. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus ama as pessoas, ele ama as pessoas, ele usa as coisas. Esse primeiro princípio está colocado. Agora, vamos observar que não é somente um princípio, mas é um fundamento. E o fundamento da generosidade cristã está no versículo 33. Olhemos para o versículo 33. Diz o quê? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Quando estava estudando, preparando a mensagem, eu me deparei com esse versículo, e parece que esse versículo está desconectado. Porque mas Lucas está dizendo que aquela igreja era uma igreja generosa. De repente, ele fala de um assunto que parece não ter nada a ver. Ele está falando que os apóstolos pregavam acerca da ressurreição de Jesus. Mas, meus amados, há uma razão fundamental. É uma falsa impressão achar que esse versículo está fora do lugar. Pelo contrário, esse versículo 33 nos apresenta o fundamento da generosidade. É lindo de se ver. Nós temos aqui aquilo que é o fundamento da generosidade cristã. E qual é o fundamento da generosidade cristã? Qual é o fundamento? É o próprio Deus. É lindo isso, né? É gostoso quando você está estudando a Bíblia e você é pego por essas pérolas da palavra de Deus, esses ensinamentos fundamentais. O fundamento é o próprio Deus. O que eu tenho aprendido, meus irmãos, na palavra, é que eu posso ser generoso, sim, quando, primeiramente, eu reconheço que Deus, primeiramente, foi generoso a mim. O fundamento da generosidade cristã está no próprio Deus. O que Lucas está mostrando a Teófilo é que o fundamento da generosidade reside no próprio Deus. Enquanto que, observe bem o contexto que está acontecendo, enquanto que a igreja dava sinais dessa generosidade, os apóstolos se dedicavam ao testemunho da generosidade de Deus, isto é, a ressurreição do Senhor Jesus. O texto é muito claro quanto a isso. Os apóstolos são pregadores poderosos do Evangelho de Deus, anunciam a ressurreição de Cristo Jesus. E a generosidade de Deus, irmãos, para conosco foi o fato de Cristo, de Deus, ter enviado o seu Filho ao mundo para cumprir o que nós não éramos capazes de cumprir. Jesus Cristo veio cumprir o que eu, Rodrigo, jamais cumpriria. Jesus Cristo, ele veio pagar o que eu jamais poderia pagar. Ele veio conceder o que eu jamais poderia conquistar. É muito lindo de se ver isso. Jesus, então, ele cumpriu plenamente a lei de Deus. Jesus, ele pagou completamente ao Pai a sua justiça. A justiça de Deus, de uma maneira total, completa, perfeita, foi cumprida em Cristo Jesus. Os méritos são, portanto, de Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Ele pagou a nossa dívida com Deus. Quando nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, nós também morremos para o pecado. Nós morremos em Cristo Jesus. E assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, quando cremos no Senhor Jesus, nós ressurgimos para uma nova vida. Ressurgimos para uma vida de novidade, de obediência a Deus. O que nós temos aqui é o princípio da generosidade. Aliás, o fundamento da generosidade. Precisamos lembrar que a igreja, no versículo 30, como vimos semana passada, ela orou a Deus, pedindo a Deus o quê? Senhor, dá-nos coragem para anunciar o Teu Evangelho. Dá-nos coragem para testificarmos a nossa fé. Que nós não sejamos covardes, que nós não venhamos parar diante das ameaças, mas que possamos com coragem pregar. E o que está acontecendo? É exatamente isso. A igreja está testemunhando, está demonstrando ao mundo o que é o amor cristão. Nós não somos um povo voltado para a ganância do mundo, mas um povo voltado para amar as pessoas como Deus nos amou. O que nós temos aqui? 8.000 novos convertidos ao Senhor Jesus. 8.000 novos convertidos que dão sinais evidentes de seu amor. São 8.000 novos convertidos
que têm de fato as suas vidas transformadas. Vidas estão se convertendo a um só coração e alma entre estes. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que, à medida que eu compreendo o quanto Deus foi generoso para comigo, preste atenção nisso, à medida que você reconhece que Deus é generoso com você, à medida que você reconhece que Deus o abençoa diariamente, concede-lhe saúde, capacidade, competência para trabalhar, para ascender no seu trabalho, para ser um bom profissional, à medida que você reconhece a graça de Deus presente na tua vida, operando por meio de você, quando você vê o irmão sofrendo, quando você vê o irmão passando dificuldade, você não pensa duas vezes para abençoar essa pessoa. De pegar a sua carteira, pegar o dinheiro que você tem, você queria fazer outra coisa, mas eu quero te abençoar, meu irmão, porque eu sei que você está precisando. E a pergunta que eu lhes faço é: reconheço que Deus é generoso para comigo? Porque às vezes a gente não age assim, né, queridos? Eu já muitas vezes questionei, reclamei, pequei, murmuramos. Reclamamos do nosso salário, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos do nosso dia, reclamamos da nossa família, reclamamos, e com isso não reconhecemos que Deus é generoso. A murmuração é um dos pecados que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. Reconheço o grande amor com que Deus me amou, eu reconheço o grande perdão com que Deus me perdoou. Então, quando eu reconheço o grande amor com que Deus me amou, e eu reconheço o grande perdão com que Deus me perdoou, eu rapidamente, prontamente, cheio desse amor, cheio desse perdão, cheio dessa generosidade que emana de Deus, que provém de Deus, eu agirei assim com meus irmãos. E é importante compreendermos isso, porque os méritos não são meus. E muitas pessoas agem com generosidade, olha só, agem com generosidade, é diferente agir com generosidade e ser generoso, ok? Então, muitas pessoas agem com generosidade e se gabam por isso. Eu fiz isso com fulano, né? Eu fiz isso com ciclano. Olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso. Aí Jesus fala o quê? Já receberam a sua recompensa. O que a sua mão direita faz, não sabe a sua mão esquerda. Então, o que temos aqui é a observação desse fato. Abre, por favor, a sua Bíblia, para que vejamos a generosidade de Deus. João capítulo 3, versículo 16 a 18. João 3, 16 a 18, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem não crê no Senhor Jesus, quem crê no Senhor, quem nele crê, ou seja, quem crê no Senhor Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que temos aqui é a prova cabal da generosidade de Deus. Deus deu o seu Filho. Jesus morreu por nós na cruz. Jesus ressuscitou, foi ressurreto ao terceiro dia. Este é um sinal, é a prova da generosidade de Deus. E o texto é claro: quem não crê no Senhor Jesus, quem não renuncia tudo quanto tem para seguir a Jesus, já está condenado. Se você não crê em Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus, você já está condenado. Não o será, mas já está. Mas se você se arrepender e crer no Senhor Jesus e seguir ao Senhor Jesus, você será salvo. Então, aqui é a generosidade de Deus, um Deus que ama. Agora vamos para a primeira carta de João. Vamos agora para a primeira carta. É legal isso, porque em João 3,16 e na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, fala de um assunto similar. 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que fantástico, né? João 3,16 mostra-nos que Deus enviou Jesus para morrer e dar a sua vida por nós, e quem crê no Senhor Jesus é
salvo, é perdoado. E em 1 João 3,16 mostra-nos que Jesus, ele morreu por nós, nos amou, e agora somos nós que precisamos morrer pelo nosso irmão. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, queridos, o fundamento da generosidade cristã é Deus. Os méritos são dele. Podemos ser generosos porque ele primeiro foi generoso para conosco. Podemos dispor daquilo que possuímos porque ele primeiramente o fez. Dele o recebemos. Não é nosso, é de Deus. Foi nos dado para administrar. Nós somos mordomos, nós somos administradores, mas administradores que devem gerenciar para a glória de Deus. Então esse é o fundamento. E não somente isso, mas nós temos aqui o princípio, o fundamento. E agora olhemos para o versículo 34 a 37, que nós vamos ver a prática da generosidade. Então veja aí na sua Bíblia, por favor, 34 a 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Infelizmente, igrejas heréticas, igrejas que não são fiéis à Bíblia, usam esse texto e distorcem tudo, ok? Mas eu quero mostrar a vocês aquilo que já está sendo posto, a verdade das Escrituras, quanto o que é a generosidade cristã. E aqui nós temos a prática. A prática, então, temos que entender que ela consiste da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu sou generoso mediante a ação de Deus na minha vida. E essa prática, ela provém de uma igreja que é um só coração, uma só alma. Ou seja, essa igreja, ela compreende que ela dá o que já recebeu. Ou seja, a prática, meus amados irmãos, é darmos aquilo que Deus tem nos dado. A prática é abençoar com aquilo que já temos, que possuímos, que é de Deus, não é nosso. O fazemos não por obrigatoriedade, o fazemos não por imposição, o fazemos não para mercadejar com Deus, para fazer uma negociata com Deus, para receber 10 vezes mais. Isso não é bíblico desta maneira que é ensinada. Nós o fazemos porque nós nos importamos com aquele que necessita, com aquele que precisa. Então a prática da generosidade cristã, ela é fruto de um coração voluntário. Um coração voluntário que reconhece que aquilo que possui pode socorrer, aquilo que possui pode erguer, aquilo que possui pode abençoar o irmão que precisa. Então, é bonito ver isso, meus irmãos. É belo ver isso. É tão gostoso quando isso acontece de algo natural na vida da igreja, porque existe um desprendimento benevolente. E qual é o resultado disso? Olha o versículo 34, a parte A. O resultado é que, pois nenhum necessitado havia entre eles. Nós não temos o apóstolo Pedro, João, apelando. Quem vai dar R$1.000? Quem vai dar R$5.000? Eles não estão fazendo isso. É a ação do Espírito Santo de Deus. É uma disposição de abençoar. Olha o versículo 34 a 35. Porquanto os que possuíam terras ou casas, olha aqui, irmãos, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Por que não havia necessitado? Porque se reconhecia que eu fui abençoado para abençoar. Aqui é um princípio fundamental da mordomia cristã. Quando eu não sou um bom mordomo, quando eu não sei administrar as minhas finanças, eu sou uma pessoa que me lança de uma maneira bastante desesperada a consumir. Consumo, compro tudo que os meus olhos desejam, faço tudo o que eu quero. Aliás, não compro tudo porque tudo que eu quero não posso comprar, né? Porque, afinal, não sou milionário. Mas eu compro algumas coisas que eu quero comprar. Estou aqui exemplificando. Então, uma pessoa que não sabe administrar bem as suas finanças,
ela terá dificuldade de ser generoso, por quê? Porque não aprendeu a administrar o que Deus já deu em suas mãos. Mas à medida que nós aprendemos a administrar o que Deus nos dá, com sabedoria, nós podemos ser bênçãos, podemos abençoar aquele que necessita. Mas aí nós temos uma questão muito importante, a postura de que quando eu abençoo o meu irmão, quando eu sou generoso para com o meu irmão, eu não ajo com julgamento. Está passando necessidade, por que não sabe administrar o dinheiro que tem? Quantas vezes agimos assim? Está passando necessidade? Porque disso, porque daquilo outro, e julgamos, condenamos, agimos de uma maneira maldosa. Não é isso, isso não é ser generoso. Isso não é ser cheio do Espírito de Deus. Isso é ser carnal. Isso é ser instrumento do diabo. Então, meus amados irmãos, a prática ela provém desse reconhecimento do que eu tenho para abençoar. Aqui nós temos o exemplo que Lucas dá. Olha o versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que nós temos aqui? Barnabé está rompendo, é um exemplo, é um homem, uma pessoa específica, que ele rompe com as palavras e demonstra com amor. Ele rompe com as palavras e demonstra com amor. Seu amor não era apenas de palavras, mas o seu amor é provado nas ações. Ele é uma figura marcante, indiscutível. Quando nós olhamos o livro de Atos, Barnabé aparecerá mais para frente, nós vamos olhar isso mais para frente. Mas ele é um homem generoso, que abençoa, que ajuda os irmãos que estão caídos, necessitados, a se reerguer. Ele o faz com Paulo, ajuda o apóstolo Paulo a se levantar. Ele o faz com João Marcos e o faz com muitos outros personagens que não são mencionados na Bíblia. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos reconhecer isso. Olha lá, vamos voltar para 1 João agora, por favor. 1 João, primeira carta de João 3, 16 e 18. Olha o que diz aí. Nós já lemos o versículo 16. Vou ler novamente, mas vamos nos focar no 17 e 18. Fala assim, versículo 16. 1 João 3, 16 e 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, olha aqui, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. O apóstolo João, ele aqui está nos mostrando que alguém que tem condições e vê o irmão passando necessidade e fecha o coração, João indaga, o amor de Deus está nessa pessoa? Essa pessoa já experimentou o amor de Deus em sua vida? Ele fala, meus queridos, vamos romper com palavras. Precisamos agir, precisamos fazer. Então o mandamento bíblico é, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Lembremos-nos que generosidade é sacrificar seus próprios interesses em prol de outrem. É sacrificar-se para suprir a necessidade de outra pessoa. E aqui nós temos, queridos, dois textos lindos, Tiago e João. Vamos nos lembrar que estamos lidando com Atos 4. E aqui em Atos 4, quem estava nesse cenário aqui? De Atos 4, 32 a 37. Quem é que estava? Certamente Tiago e João. João, um dos apóstolos, Tiago, irmão de Jesus. Eles viveram esse cenário de Atos 4, 32 a 37. Eles viram aquilo acontecendo. Está no início do Evangelho, no início da expansão da igreja. Tardiamente, depois, já velhos, eles escrevem essas cartas. Certamente, não tenho dúvida disso. Posso aqui estar exagerando, mas irmãos, eu penso o seguinte: eles conseguem lembrar-se do que Deus fez lá em Jerusalém, do mover de Deus. E por isso que João escreve o que escreveu. Agora vamos olhar para Tiago. Abra lá em Tiago, por favor. Tiago capítulo 2, versículo 14 e 18.
Tiago 2, 14, 18, diz assim, deixa os irmãos encontrar. Tiago 2, 14, 18. Fala assim: meus irmãos, qual é o proveito? Olha a pergunta que ele faz. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem tudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Que texto rico, belíssimo, mostrando-nos justamente isso. A generosidade cristã, meus irmãos, é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A generosidade cristã é fruto de um coração que reconhece, que recebeu o amor de Deus, o perdão de Deus, as bênçãos de Deus. E porque eu fui amado por Deus, eu fui perdoado por Deus, eu sou abençoado por Deus, Deus me dá graça para abençoar ao meu irmão. E é interessante notarmos que toda essa prática, ela não acontece de uma maneira desorganizada. Toda essa prática da generosidade no meio da igreja acontece de uma forma, digamos assim, institucionalizada. Existe a entrega aos apóstolos, os apóstolos administravam isso. Entregavam aos pés dos apóstolos. Hoje nós o fazemos através do diaconato da igreja. Nós temos o ministério diaconal que viabiliza isso. Meus amados irmãos e irmãs, a generosidade, sem dúvida alguma, é uma das marcas daqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Eu lhe pergunto: você é generoso? Que tipo de generosidade você pratica? Aquela que busca a glória dos homens, o seu envaidecimento, ou a glória de Deus? Nós precisamos, amados, como igreja de Jesus, amarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros. A generosidade cristã, ela é bênção de Deus. Versículo 32 diz: da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que isso quer dizer? Quer dizer que havia um só coração, uma só alma. Havia uma importância verdadeira de uns para com os outros. Por quê? Nós somos um povo. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos uma única família. Nós que cremos em Cristo Jesus, o seguimos, nós somos irmãos. A minha dor é a sua dor. A minha luta é a sua luta. A sua luta é minha também. A sua dor é minha também. Mas isso tem que transcender as palavras e se expressar nas atitudes. E que nós cresçamos nisso, meus irmãos. Eu louvo a Deus, porque Deus tem nos ensinado isso. Caminho com os irmãos há 7 anos. Estou indo para o 8º ano com os irmãos. E houveram momentos na minha vida que a igreja foi generosa para comigo, como seu pastor. A igreja viu minha luta, a igreja viu minha necessidade, os irmãos se uniram e me abençoaram e me ajudaram. Houveram outros irmãos que viveram situações semelhantes, e a igreja se uniu, ajudou e abençoou. Nós não podemos parar. Nós precisamos fazê-lo com muito mais firmeza, com maior intensidade. Nós precisamos fazê-lo como fruto da graça e do amor de Deus, não por imposição. Ninguém deve fazer porque é obrigado a fazer, mas devemos fazer com amor, para abençoar, com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Devemos fazer não para barganhar com Deus. Devemos fazer não para mostrar que somos bons. Devemos fazer e não devemos colocar nos holofotes. Devemos fazer e não publicar no jornal, não publicar nas redes sociais.
Fazê-lo de uma maneira discreta, mas de uma maneira singela, amorosa, verdadeira. Então, o princípio da generosidade é o princípio da generosidade cristã, reside no fato de que a ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração faz com que sejamos um só coração e alma. O fundamento da generosidade cristã está no próprio Deus. Deus é o fundamento. A ação generosa de Deus para conosco nos permite que sejamos generosos. E a prática da generosidade, ela está no coração voluntário. Um coração que reconhece que já é abençoado. E porque sou abençoado, com alegria, eu quero também abençoar. Quero fazer parte disso, porque isso é da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que nós possamos realmente crescer assim. Eu louvo a Deus, porque como é bom, é um privilégio para mim ser pastor dos irmãos. Eu me alegro porque Deus tem ensinado a igreja, tem nos ensinado e continuará a fazer esta obra tão linda. Então, meus amados irmãos, que sejamos crentes generosos, porque a generosidade cristã é uma das marcas daqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Então vamos nesse momento orar. Quero convidá-lo a apresentar a Deus a sua vida. Que você possa nesse momento, se porventura você reconhece que não tem sido generoso, se você reconhece que você é avarento, que você ama mais o seu dinheiro do que as pessoas, se você reconhece que você usa coisas, ama coisas e usa pessoas, peça perdão a Deus onde você está. Peça a Deus, me ensina, Senhor, Pai querido, a ser um homem, uma mulher generosa, que eu possa ajudar meu irmão, não julgando, não condenando, não querendo dizer ele está assim porque ele fez isso ou aquilo, mas que eu possa fazer com o coração bondoso, amoroso e com desejo de abençoá-lo, assim como sou abençoado por Ti. E que nós cresçamos nessa prática. Eu quero convidar a equipe de louvor aqui à frente, nós vamos orar. Então, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Pai querido, obrigado Deus, porque como é bom ser da sua família. Como é precioso para nós sermos teus filhos e filhas. Obrigado porque tu fizeste estudos, ó Pai, que era necessário, para que gratuitamente recebêssemos a tua salvação, o teu perdão. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo já pagou o preço de nossos pecados. Obrigado porque os méritos, ó Deus, são exclusivamente do Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos dá a bênção de sermos, ó Pai, abençoadores. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós já experimentamos, nós cremos, vivemos debaixo do Teu amor e do Teu perdão. E, ó Pai, ensina-nos a sermos, ó Pai, generosos uns para com os outros, amorosos. Verdadeiramente, ó Deus, é uma igreja onde o testemunho nosso, o testemunho cristão, possa impactar a cidade de Pompeia, possa impactar aqueles que nos conhecerem, que as pessoas olharem para nós, possam verdadeiramente testificar: aqui está uma igreja que ama a Deus e se ama uns aos outros. Pai querido, abençoa-nos, ó Pai, cada dia mais. Que nossos irmãos possam, ó Deus querido, trabalharem com responsabilidade. Que eles possam, ó Deus, como profissionais, ascenderem, crescerem, galgarem, ó Pai, patamares mais elevados, ó Deus, e poderem ter mais recursos, ó Pai, para cuidar de suas casas, cuidar de suas famílias, ó Pai amado, também cuidar e ajudar os irmãos que precisam, ó Deus. Que não haja na nossa igreja necessitados, que não haja entre nós aqueles que passem fome, ó Pai, que não haja entre nós aqueles que terão, ó Pai, lutas, sofrimentos maiores por omissão da igreja. Que nós não sejamos uma igreja que se omite, mas que sejamos uma igreja pronta, ó Pai, com recursos, com condições de abençoar, de, ó Deus amado, realmente estender a mão a quem necessita, a começar pelos domésticos da fé. Assim oramos, ó Pai, e assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa música que o Gê está tocando. É o momento de você abrir seu coração para Deus, cantar ao Senhor, louvar com essa música, e que realmente, irmãos queridos, possamos crescer na prática da generosidade cristã. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor.
juntos, o Senhor tem nos feito andar. Obrigado, Pai amado, porque o amor de Cristo Jesus nos une diariamente. Obrigado, Deus, porque nós temos experimentado o Teu perdão e temos também aprendido a perdoar nossos irmãos e também pedir perdão quando nós erramos. Obrigado, Deus, porque aquilo que o Senhor tem nos dado tem servido para abençoarmos, ó Pai, uns aos outros. Obrigado, Pai, pela igreja. Obrigado por esta igreja tão amada e querida. Obrigado, Pai, porque eu e minha família temos sido abençoados por meio da sua igreja. E que também sejamos bênçãos, ó Pai, uns para os outros. E agora, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para todo sempre sobre o seu povo, em nome de Jesus. Amém.